batizar em nome de Jesus de novo? Nós nunca impusemos isso, porque era a fé que a pessoa tinha na época e Jesus estava envolvido nisso aí. Porque você está ouvindo uma coisa há 1.700 anos, né? Agora eu tenho que mudar, eu tenho que rebatizar, fazer. Não, o batismo, diz o Pedro, que é um só. A gente tem que reconhecer isso aí. Era a fé que a pessoa tinha. Porque daqui a pouco nós vamos tratar um pouquinho desse assunto. Porque... Na água parada e na água corrente. É. Quem batizou em água parada, eu tenho que batizar de novo? Não, se foi por imersão, não há essa necessidade assim absoluta. Tem pessoas que desejam rebatizar para confirmar esse batismo com água corrente. E também ninguém vai impedir isso. Ponto. 1 João 5, 6, 7, 8. Isso é o que está na nossa Bíblia, que é as nossas traduções. Vamos ver aqui. Água parada, pode se batizar em água parada. É muitas pessoas batizarem em tanque. Não, a gente usa água corrente. É. Aí o que é... Sim, mas como foi por imersão e a pessoa aceitou como batismo, ela não está obrigada. Tem irmãos e irmãs que já fizeram esse tipo de batismo e que pediram para fazer em água corrente, como nós já fizemos. Aí foi rebatizado, entendeu? Mas foi por imersão. Lá em alguns lugares não dava para fazer em rios. Inclusive, esses dias para trás me mandaram um vídeo, e o vídeo é eles fazendo o batismo de soldados no deserto, dentro de uma concha de trator. Botaram uma lona dentro da concha de trator e foram 2, 3 batizados dentro da água que jogaram na concha do trator. Estavam no deserto. No deserto. Depois que essa água é derramada, ela vai para onde? Escorre na terra, né? Entendeu? Então, quer dizer, as circunstâncias, em muitos momentos as circunstâncias vão dar a decisão de como vai ser, vai depender das circunstâncias. Tem movimentos religiosos que não tem problema nenhum, sendo por imersão, se é dentro de uma caixa d'água. Um exemplo, nos presídios. O batismo no presídio é feito dentro de uma caixa de 1.000 litros d'água. Eles não podem sair para fazer batismo em rio. Acabou. Só abrir o rabo da caixa e depois a água Não, mas então essa... Você está falando por causa depois de escoar aquela água, né? De ser levado. Mas geralmente é escoado mesmo. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Então vamos ver aqui, olha lá. 1 João 5, 6. Quem vai ler? 6, 7, 8. Vai, Daniel. Esse é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. O Espírito que é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Por 3 são os que testificam no céu, o Pai, a palavra e o Santo. Esses 3 são por... Pode ler o 8. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito, que é a água e o sangue. Esses 3 concordam. Então agora nós vamos mostrar a foto do texto em grego. No 7 aí, pastor. Na sua Bíblia não tem, né? Não, até uma lista aí, um negócio que eu acho que o falou. Isso aí na terceira edição de Erasmo de Roterdã, porque o Papa comprou dele, foi na primeira e na segunda edição e não foi inserido. É isso aí. Pois não foi achado nos manuscritos antigos, portanto, foi inserido sem existir nos manuscritos. Isso aí. Isso aí foi inserido. O verso 7 foi inserido. Não existe no original. Aí nós vamos ver nessa... Essa é uma explicação. Tem que ser primeiro do grego mesmo para nós. Tem como nesse caso dentro sem constar, né? Você fala que Jesus é gerado de Deus. Exatamente. Então, a gente vai começando a entender essas questões. Até esse assunto da Trindade, mais tarde, entendeu-se de ser batizado assim, mas é um trem bem mais tarde. Tanto é que muitos deles não querem botar que século que foi. Século IV, século VIII, depois do ano 1000. Muitos não gostam de comentar. Comentam só do mais tarde para segurar um pouco a atenção do assunto. E o povo está tão acostumado que ele, 3, pode subir. Não, ao contrário, assim, desce, vou lá. Vou ler só o que está em azul, não vou ler oitós, não, vou ler só o que está em azul para facilitar a leitura. Este é o que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo. Não com a água e sangue, não com a água somente. A outra foto. Porém com a água e com o sangue e o Espírito.
E o Espírito é o que testemunha, porque o Espírito é a verdade. O 7, porque 3 são os que testemunham. O Espírito, a água e o sangue. E os 3, são os que testemunham. Só Espírito, a água e o sangue. Há uma só coisa são. O Espírito, a água e sangue. Não tem 3 que testificam no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito. Não tem. Esse texto foi inserido. Então, bota aí a observação agora para a gente ler a inserção desse texto. Sim, são unânimes. Olha lá, ó. Aí sim, ó. Olha na linguagem de hoje, ó. O Espírito Santo é testemunha, isso é verdade, porque o Espírito é a verdade. Há 3 que testemunham: o Espírito, a água e o sangue. E estes estão em pleno acordo. Não tem na linguagem de hoje, tem Bíblias hoje, na linguagem de hoje, que não tem o verso que diz: e 3 são que testemunham no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. Não existe, eles já tiraram. Entendeu? Agora lá, olha só. Esse é de Mateus. Tem que ser o comentário de João. E, ó, olha lá, aqui, ó. A partir do final do século IV, faz a sua aparição uma interpolação que lentamente penetrou nos manuscritos da Vulgata latina a partir do ano 800 depois de Cristo. Nós estamos falando do ano 800 depois de Cristo. Entendeu? Que diz assim: 3 são os que estão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E os 3 estão de acordo. Nem está escrito os 3 são um. Só diz que os 3 estão de acordo. Essa aí é o comentário bíblico, eu acho que é da Bíblia do Peregrino, do Schockel. Que ele é falecido, mas foi um grande hebraísta, católico, mas um grande hebraísta, que quando de Córdoba, na Espanha, que tem e sempre teve uma grande comunidade judaica. Esses judeus lá em Córdoba, na Espanha, falavam o ladino. É o hebraico, né? Como é que fala? Uma linguagem dos hebreus para quem está lá, na Espanha. Um dialeto hebraico, ladino. Hoje, em Israel, 5% da população fala o ladino. Séculos antes, esse ladino era chamado de ladinha, jundenga, geringonça pelos portugueses. E o nosso era chamado de... Como é que era? Ladinha cristenga. 1200 e pouco, o nosso dialeto dos cristãos que estavam lá, na região da Espanha, além da Península Ibérica, era chamado de ladinha cristenga. E os judeus era ladinha, judenga, geringonça. Era assim que os portugueses da época chamavam esses dialetos. Então, olha lá. Na Coma Ioneum, né, que é uma adição de João, algumas versões latinas contêm uma ampliação de 1 João 5, 7 a 8, porque 3 são que testemunham no céu: o Pai, o Verbo e o Espírito Santo, e os 3 são um só. E há 3 que testemunham na terra: o Espírito, a água e o sangue. Os 3 tendem ao mesmo fim. Esta leitura ampliada, o chamado Coma Ioneum, é um inciso joanino. Não é atestada antes do século IV depois de Cristo. Ela começa a aparecer em manuscrito da Vulgata de procedência espanhola no... Pode botar a outra página aí. Olha lá. No século VIII, em algumas cópias carolingias da Vulgata, embora um número maior de manuscritos anteriores a 1200 depois de Cristo, careça de ampliação do que a contém. Sua presença na Vulgata levou à inclusão de uma tradução grega na 3ª edição do Novo Testamento grego de Erasmo de Róterdam, que é aquela observação que o Patrick citou, em 1522, de onde passou para o Textus Receptus, em 1633, e para a Bíblia King James, a versão e a tradução de Rennes. Então, o que acontece aí? Esses escritos não eram do original, isso foi colocado depois, entendeu?
E aí, os críticos textuais modernos concordariam com o juízo de Erasmo de que essa leitura latina não representa uma variante original do texto grego de 1 João. Erasmo de Rota já diz, isso não é original, isso não era para estar aqui. Entendeu? E Erasmo de Rota era humanista. Entendeu? Ela segue uma tradição teológica a partir do século III. Os padres da igreja, Cipriano, no livro Ecclesia Católica, aí, Unita e tal, aí Agostinho contra Máximos, isso aí foi tudo depois que os concílios já foram resolvendo a demanda. Na verdade, é tudo quarto século. Tá? E apelaram para um texto em combinação. Que texto em combinação? João 10,30. O que está escrito em João 10,30? Eu e o Pai somos um. Então, eles pegaram o João 10,30 para fazer isso aí, para fornecer a prova turística para a doutrina ortodoxa da igualdade e unidade das pessoas na Trindade. Aí tem outras declarações. Esse aqui é o dicionário bíblico São Jerônimo. A outra foto anterior, a primeira foi da Bíblia de Jerusalém, depois é um comentário do Schockel, na Bíblia do Peregrino, e esse aqui é um comentário bíblico São Jerônimo. É um livro dessa grossura. Comentaristas católicos e alguns protestantes. E evangélicos, não tem. O Erasmo já dizia, isso não existe. Mas aí é uma condição teológica. Então foi inserido sobre o assunto nessa condição teológica. Vamos ler João 10,30? Deve ler. João 10,30. Então, Jesus realmente declarou que ele e o Pai são um. Mas, quando a gente lê o Chamar, que é em Deuteronômio, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um, está lá Erad. Chamar... Israel, Elohim, Erad. Esse um é um ordinal, como o primeiro, único, não de unidade, que aí você pode adicionar o que você quiser e dizer que é unidade. Ele é um de um só. Não tem mais nada para colocar. E tem muita gente querendo ler Arad para dizer que é unidade. Então a coisa é muito complexa. A coisa é muito complexa. E tem que ficar claro para nós aqui, é o seguinte, a Igreja do Testemunho de Jesus não tem problema nenhum em lidar com esse assunto. Primeiro, porque nós acreditamos no Pai, o Deus eterno, o Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus é o Filho do Deus vivo, gerado de Deus, nascido de Deus, pelo poder de Deus na sua palavra, ou como ele fez para gerar o seu filho. E cremos no Espírito Santo, que a palavra diz, Jesus diz, eu vou enviar para vocês o Espírito Santo, o Consolador. Nós cremos nos três, só que na hierarquia e também com algumas definições, que nós vamos ver agora. João 17, Evangelho de João 17. É a última oração de Jesus. A oração, como a gente tem um assunto específico, nós não vamos ler a oração toda, mas nós vamos ler aqui do 17, vamos lá alguém para começar a ler para nós, o verso 17, 17 e 17, e aí nós vamos seguindo. (17 e 17), vamos lá. Então, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. 18. Pode continuar a leitura. Então, Jesus, assim como eu fui enviado ao mundo, eu vou enviá-los ao mundo todo. Pode?
Então, ó, eu me santifico a mim mesmo, neles, por eles, através deles, para que eles sejam santificados na verdade. Então, ele está buscando uma unidade com a sua igreja. 20. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, Amém. Aí o 21, o que é que ele diz? para que todos sejam um, como tu, ó Pai, tu és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então veja bem, pode ler o 22. Eu dei-lhes agora que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Olha aí, então está a explicação. Jesus diz, eu e o Pai somos um, numa unidade de fé, não a mesma pessoa. Porque Jesus, na sua oração, pelos discípulos que iriam pregar e anunciar o evangelho no mundo todo, ele ora para que haja essa unidade, para que todos sejam um, diz o verso 21, como tu, ó Pai, o és em mim, eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que seja um, como nós somos um. Aí é a unidade. Então Jesus é um com o Pai em unidade, não a mesma pessoa. Então não existe o unicismo nem a triunidade. Não, e no 3 ele fala aqui, ó. Um. E a vida eterna é essa, que conheçam a ti, só por um único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Exatamente, que é o 17:3. A vida eterna é essa, que conheço a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, que sou eu. Agora eu vou fazer o que com a igreja? Eu vou orar, vou dar minha glória a eles, para que eles sejam um comigo, assim como eu sou um contigo, e eles sejam um conosco. E eles vão ser uma unidade entre eles também, porque se não houver unidade entre eles, a igreja vai, com o tempo, vai acabar. O próprio Gamaliel falou, se isso aí não é de Deus, vai acabar, igual outros movimentos, mas se for de Deus, vai perdurar. Não foi isso que o Gamaliel falou. E aí, o que que acontece? Olha só, verso 23, pode ler, Maico, faz favor. Olha aí, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Então, veja bem que coisa interessante. Essa unidade que Jesus está falando, é esse comentário que ele está falando, de que é essa unidade dele com o Pai. Eu sou unido ao Pai porque eu me deleito em fazer a vontade de Deus. Eles agora se deleitam em fazer a minha vontade. Eu estou falando para eles fazer o ID, pregar o evangelho e anunciar, fazer discípulo e batizar as pessoas. Então, assim como Cristo com o Pai é um, nós com Cristo no Pai também somos um. 1 Coríntios 6,17. Então vamos lá. 1 Coríntios 6,17. O que é que diz lá 1 Coríntios 6,17? É tudo uma questão de unidade, não da mesma pessoa. Olha lá. Tem que arrancar os versículos da Bíblia, né? Ou ir inserindo outros, né? Para poder pensar num lugar ou no outro. O que é que diz aí 1 Coríntios 6,17? Quem vai ler para nós? Vamos ler? Pode ler, Tânia. Mas que ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Tá, quem se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito, há uma unidade espiritual. É nessa unidade que nós estamos participando. É nessa unidade que tem a busca. Por quê? Os versículos anteriores, ele está chamando a atenção que se alguém se une a uma prostituta, assim como o marido e a mulher, os dois se unem e formam uma só carne, quem se ajunta com o Senhor forma um mesmo Espírito. E essa unidade espiritual também é conclamado, chamado para essa participação todo o céu. Hebreus capítulo 1. Hebreus 1. Olha que coisa interessante. Vamos ler primeiramente o versículo... Olha o que ele fala a respeito do filho, para a gente entender bem. Vamos ler para nós aí do 1 ao 6. Alguém para ler? Hebreus 1, 1 a 6. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes
Aleluia, Jesus. Pode ler o 4. Feito também mais excelente do que os anjos, contudo, mais excelente não do que ele. Por quê? Porque ele é o filho, ele é o primogênito de toda a criação. Pode ler o 5. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, que hoje te gerei, e outra vez eu descerei teu pai, e ele descerá teu filho. E o que é que ele diz aos anjos? O que é que ele diz? Pode ler o 6. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz que todos os anjos de Deus o adorem. Deus assume essa responsabilidade. Quando ele diz para que os anjos se prostrem diante do seu filho e o adorem, ele assume a responsabilidade. Ele sabe que o filho é verdadeiro, que o filho é fiel, que vai fazer a vontade dele. Mas olha o que diz o verso seguinte. Versículo de número 7. Pode ler, Maico. O 7, faz favor. E quanto aos anjos diz, faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros a Maria do Céu. Por que está escrito faz de seus anjos espíritos? Nas nossas versões, algumas está escrito faz de seus anjos ventos, porque a palavra em grego é pneumas. Pneumas é de pneumática, que é vento, que é ar. Tanto é que quando alguém tem problema no pulmão, pega uma pneumonia. Vou encher o pneu do carro, é pneumático, que é movido a ar, o trabalho é feito com ar. Então, ele faz de seus anjos ventos, ou aí espírito, pneumas, e de seus ministros labareda de fogo. No dia de Pentecostes aconteceu o quê com aquela congregação, cerca de 120 pessoas reunidas num cenáculo? Eles estavam orando a Deus em nome de Jesus. E aconteceu o quê? Veio um vento como? Forte e impetuoso, o vento, ó, de seus anjos vento. E dos ministros, labareda de fogo, é o castiçal, a menorá, que são tochas de fogo para iluminar o santuário e tudo, entendeu? Faz de seus anjos ventos, seus ministros, labareda de fogo. Então, esse conjunto de todo o exército do céu, formado de milhões e milhões e milhares de anjos, como diz no livro de Salmos, montou num querubim e voou. O carro de Deus é miríades, miríades de miríades. E lá também faz de seus anjos ventos, seus ministros, sarat, línguas de fogo. Então, quer dizer, essa unidade toda de vento, de fogo, o vento e o fogo estavam representando a presença da corte celestial, dos santos anjos de Deus, que em unidade com Cristo formam um só espírito.